Você acordou, tá na cama ainda e já começa a pensar nas coisas que não deu tempo de fazer ontem. Muitas vezes nem dormiu direito, já pensando nas coisas que vai resolver hoje. É a roupa que você vai lavar, é a consulta médica, é alguma coisa que tem que resolver no trabalho, o que vai fazer no almoço, tem que conversar com as crianças, fazer lancheira das crianças. São tantas coisas, tantos detalhes que a gente sobrecarrega e muitas vezes não por falta de tempo, mas por falta de um método, de uma organização. Então, hoje o nosso bate-papo é diferente. Sentei aqui para conversar com você e eu vou listar algumas coisas que podem te ajudar a sair desse caos, dessa desordem, dessa organização, principalmente desta sobrecarga. Eu gosto de fazer o nosso vídeo limpa e conversa, que eu vou limpando e vou conversando, mas também é importante dar essa pausa e conseguir sentar e conversar. Muitas vezes eu quero falar sobre mais coisas, mas estou ali mexendo no banheiro, estou passando um pano, estou limpando um vidro, quero conversar às vezes mais sobre alguns detalhes com vocês e também não consigo, porque eu quero estar naquela coisa, naquela atividade. Hoje mesmo, antes de sentar para gravar, eu pensei, vou gravar dobrando a roupa, porque quero fazer alguma coisa. Parece que eu sempre aquela sensação de que precisa estar produzindo o tempo todo, que a gente não se permite descansar, não permite sentar no sofá e ficar à toa. Eu sinto isso e muitas vezes me cobrava exatamente por isso, de meu marido chegar e eu estar sentada no sofá. Parece que quando eu escutava o portão abrir, eu já me levantava querendo passar um café ou arrumar a cama, me mostrar que eu estou sendo produtiva, sendo que isso não precisa. E conseguir sair dessa sensação, sair dessa rotina, sair dessa culpa. E hoje quero listar algumas coisas que me ajudou bastante e podem também te ajudar. A primeira coisa é parar de querer ter a casa perfeita. Eu separei aqui uma mensagem que eu dei um print para separar, vou colocar aqui na tela também, vou colocar do ladinho e vou ler e você me diz se identifica com essa mensagem ou não. O print aqui é da Luciana. Eu já fui uma mulher de deixar a casa impecável. Inclusive, minha primeira filha, eu mal deixava ela brincar com os brinquedos para não fazer bagunça na casa. Reclamava de um chinelo fora do lugar, eu só ia dormir depois de tudo muito arrumado. Louça de janta lavada e guardada. E sabe o que eu ganhei com tudo isso? Nada. Só percebi o quão chato eu era e parei com tudo isso. Meu esposo passava o dia fora trabalhando, ele chegava e eu ia preparar a janta. Depois da janta, ele ia para a sala assistir uma série e eu estava na cozinha limpando as coisas. Depois ele ia para o quarto se deitar, tomar banho e eu só entrava no quarto depois das 21h40 e ele já estava dormindo. Hoje as louças da noite ficam na pia, eu aproveito o sofá com meu esposo, com minhas filhas e vamos para o quarto juntos. No outro dia, cedinho, já estou de pé e limpo tudo. Eu passei a ligar menos para casa e ter mais tempo e proximidade da minha família e foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu quero que você entenda, você se identificou com essa mensagem? Eu quis salvar essa mensagem, ler para você e compartilhar, porque eu achei assim muito importante. Eu acredito que muitas mulheres já se vê, eu também já me vi dessa forma. Eu lembro uma vez, bem no começo que eu casei, que eu tava de férias, e aí do trabalho, e o Rafael chegou, eu tava com uma escovinha daquela escovinha de pé, limpando os cantos do rejunto da casa. Ele chegou, eu tava lá agachada assim, fazendo a coisa. Aí ele ia fazer um lanche da noite, ou também quando era a época, ele fazia faxina no sábado, tava ali só, não conseguia aproveitar nada. Então eu queria guardar essa mensagem aqui para compartilhar com vocês, que eu achei uma coisa muito importante. Foi daí também que resolvi ter esse insight de querer fazer esse bate-papo aqui com você. Eu queria que você entendesse que a casa arrumada, a casa limpa, tudo isso funciona, mas tem que ser uma parte que funcione para você. Tirar a ideia daquela casa perfeita de Pinterest, de Instagram, que as pessoas acabam se culpando muito, se culpando não é a palavra, se vendo ali, né, se julgando, a vida do perfeito a vida do outro é tão perfeita, minha casa é tão bagunçada, mas não. Aquilo ali é só no momento, tá? Eu tenho a minha amiga Mari, talvez ela tá assistindo. Mari, se estiver assistindo, você responde aqui pra mim. O dia que eu tava colocando a capa a manta no sofá, ela falou, aqui em casa eu usava manta, mas também no mesmo, daqui a pouco alguém já ia sentar no sofá, tava bagunçado. E aqui acontece igual, eu coloco a manta no sofá, coloco as almofadas, por um tempo.
As crianças chegam da escola, já riam a mochila aqui, já vão sentar no sofá, mas isso é normal. A partir do momento que você fica aquela pessoa crítica, aquela pessoa chata, eu vejo vários memes na internet e eu não consigo achar graça nisso, as pessoas falando assim, ai, a minha esposa gosta da casa arrumada como se eu não tivesse nenhum marido em casa. Gosto de deixar minha casa como se não tivesse criança em casa. Gente, tem criança, vai ter brinquedo, vai ter quebra-cabeça, vai ter Lego. Hoje, meus filhos com 10 anos, eu já não tenho mais esses brinquedos espalhados pela casa. Então, para você ver como o tempo é rápido, é curto para a gente ficar reclamando e às vezes praguejando e falando palavras, ah, essa casa, eu baguncei, arrumei esse brinquedo agora, ah, esse chinelo aqui. Então, fica aquela pessoa chata. Eu já falei em outros vídeos, muitas vezes a pessoa é você. A pessoa chata da casa, como você é vista, ai mãe, você é muito chata, o marido falando que você é muito chata. Então, é bom ver isso, sabe? Isso não é bacana, não é... A gente receber esse feedback não é bom, mas é importante que nós, primeiro, observar que se isso está acontecendo na tua casa, a casa tem vida, aquela casa lá que você vê, bonita, arrumada, assim, um apartamento de visitação, né? Parece aquele apartamento pronto, decorado para visitar, porque ali não tem vida. Aqui, quando você vai visitar um apartamento, aquela casa que você vai ver, tá tudo no lugar, as frutas estão arrumadinhas, aqui os americanos estão todos, mas não tem vida. A tua casa precisa ser um lar. Tem que ter aconchego, tem que ter organização e mais importante é vida. Vai ter louça, vai ter brinquedo. Ah, mas eu arrumo a cama todo dia. Sim, é um processo, é um lar. Então que seja mais leve. Primeira coisa, a hora que você virar a chave, que saber que aquela casa perfeita, paradinha de revista não existe, né? Só existe ali na revista Caras, você vai entender melhor sobre limpar e sobre organizar e não se cobrar. Não querer buscar a perfeição. E digo mais, o seu lar não precisa impressionar ninguém. Não precisa estar bonito para aparecer para ninguém, para visita, para... Ah, eu vou arrumar a casa que vai chegar a visita. Não, ele tem que ser funcional para você, para os seus filhos e para os seus maridos. Eles têm que agradar os olhos de quem mora aí dentro e não ficar ligando para a crítica dos outros. Sempre vão criticar. Entenda isso. A segunda coisa dessa nossa lista é organizar a casa antes a gente precisa organizar a mente. Sabe aquela bagunça que tá na sala? Coisa fora do lugar, tem um livro ali, tem uma coisa ali, aquela tua gaveta de peça miúda, tudo bagunçado. Aquilo não começou ali, a bagunça não começou na sala. Começou na nossa cabeça. Começou de uma ansiedade, de uma noite mal dormida, de um pensamento que foi deixando e quando viu, chegou nessa situação. O que eu digo é que começou na nossa cabeça. Começou numa tarefa que começou e parou pela metade. Começou naquele 20, 30 minutos que você perdeu, né, rolando ali os videozinhos do celular. Começou, como eu falei, numa noite mal dormida. Então, algum problema que você teve no trabalho. Então, a gente precisa sentar e organizar primeiro a cabeça. Se a casa, pode ver, é bem certeza, se a casa está bagunçada, se a nossa mente está bagunçada, está ansiosa, dá aquele barulho na cabeça, a casa vai estar bagunçada. É um reflexo automático. Uma mulher que cuida da casa, independente se trabalha fora ou trabalha só em casa, ela não vai fazer essa tarefa e falar assim, e agora, eu só vou limpar isso? E agora, que eu só vou fazer aquilo? Será que eu só fiz isso? Não. Ela se pergunta como tá chegando nesse caos que eu tô revirando toda semana. Por que esse caos tá gerando toda semana? Porque toda semana eu tô tá toda essa bagunça voltando ao lugar. Porque toda semana essa pilha de roupa. Porque toda semana eu arrumo esse armário fica assim. E a gente não pode falar assim, ah, mas né? A gente já vai falar sobre isso. Sobre outras pessoas que moram na casa. Sim, assim a gente vai falar sobre isso. Só que agora, nesse momento eu quero que você entenda quais são os gatilhos que estão dando na tua cabeça que você consegue não tá conseguindo visualizar. É deixar aqui, depois eu guardo, é deixar ali, é uma tristeza. Todo mundo passa por um momento de tristeza. Eu não tô aqui falando ou menosprezando quem sofre de um tratamento, quem tem uma depressão, quem tem ansiedade. Eu tenho problema de ansiedade, tenho compulsão alimentar, sempre falo sobre isso, que eu faço terapia, mas é importante a gente ir observando os gatilhos que levam a isso para que a gente solucionar. A gente conseguir ver qual é a pecinha que está saindo do lugar para a gente posicionar no lugar. Então, o que está acontecendo nessa semana que está tudo voltando, eu arrumo e a minha cabeça mesmo desarruma, ou eu estou jogando para debaixo do tapete. Então, a gente precisa entender onde puxando o fio, né? A gente fala assim, puxando o fio para desatar esse novelo, esse nó
tão grandão que tá aí. Como fosse aquela correntinha fina que dá um nozinho, a gente vai puxando ali, ó, e ele vai soltando. E o problema acabou. Então a gente precisa achar aquela pontinha que vai abrir todo essa corrente, vai abrir esse novelo, que ele vai conseguir esmiuçar tudo, vai conseguir liberar. E quando a gente acha a raiz, quando você procura a raiz, muda tudo. Sabe por quê? Pode ser um excesso de coisa, pode ser um excesso de tela que você não está percebendo, pode ser uma bagunça em uma gaveta que vai te deixando gatilhos, deixa pra lá, deixa que depois eu vejo. Aquilo vai te deixando gatilhos para que você não consiga organizar ao redor. E às vezes você fala assim que é falta de tempo. Se a gente colocar 30 minutos eu faço essa gaveta, amanhã 30 minutos eu vejo nessa, amanhã 30 minutos eu pego pra... O que não adianta você querer tirar tudo dentro de um guarda-roupa, eu já falei isso aqui em outros vídeos, quando tirar tudo dentro de um guarda-roupa e querer resolver hoje. Não, mas se você fizer por gavetas, por tempos, automaticamente o cérebro já vem aquela mensagem boa que olha só, conseguiu resolver, não conseguiu. Então, uma gaveta já está bem arrumada, aí você vai passar para outra, você passa para outra. E às vezes a gente nem está falando sobre só organização de armário, organização de coisas também dentro da nossa vida. Quando você resolve uma, que você... Então, a hora que você encontrou a raiz, que pode ser uma compulsão, pode ser um excesso de livros, um excesso de potes, essa bagunça está sendo gerada e muitas vezes as bagunças são geradas por excesso de coisas. Mas então eu vou ter que ser minimalista, largar tudo e pensar tudo fora. Não. A partir do momento que você consegue organizar, tinha aquelas casas antigas que eram assim muitas coisas e era organizado, era bonito, era funcional, as pessoas usavam aquilo, conseguiam manter. Então, hoje você precisa ver excesso de coisa. O excesso é falta de alguma coisa. Então, às vezes você está jogando todos naquilo. É por compra, é por produto de limpeza, é por produto, é por perfume, é por creme, é por blusinha, é por sapato, é por bolsa, um excesso, papelada. Quando você achar a causa, você vai conseguir resolver muita coisa. A hora que você conseguir a causa, vai te dar esse gatilho para organizar a tua mente, aí sim o teu ambiente vai ficar muito mais organizado. Começa hoje pelaquela gavetinha que está ali no teu trabalho, pelaquela gaveta de potes. Começa hoje, pega uma gaveta por vez, tenta encontrar aí o ponto, qual que é o gatilho, a raiz do problema que está na tua cabeça, que está pegando todas essas outras coisas. Agora vamos falar de tempo? Use blocos de tempo. As pessoas reclamam muito que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Mas às vezes você perde aqueles 10 minutinhos que está faltando a máquina para terminar ali. A máquina falta 10 minutos para terminar, você consegue ver outra coisa, pegar uma gaveta de utensílios, você consegue anotar uma receita que você estava precisando. Aqueles 15 minutos antes de sair de casa, ou acordar 15 minutinhos antes, fazer uma leitura, tomar um café tranquilo, né? Tomar um banho bem importante para você, um banho premium, como diz a minha amiga, eu adoro tomar um banho premium, a minha amiga diz. E ela tem bebê pequeno, então ela fala, Gi, pra mim tudo é ter que tomar um banho premium. Então, anotar o tempo. Em 30 minutos, coloque timer. A hora que você colocar um timer para as coisas, eu tenho inscritas aqui no canal que utilizam os vídeos como cronômetro humano. Ela fala, Gi, eu coloco o teu vídeo de 30 minutos, 28 minutos, 40 minutos. Eu sei quanto eu consegui render na minha organização em 40 minutos. Não é falta de tempo, é saber como utilizar o tempo. E hoje as telas, os videozinhos, os aplicativos de vídeo, o TikTok, até o Instagram acabam roubando assim tempos preciosos que você não está descansando, você está só aumentando mais uma adrenalina que não precisa. Pode ser aumentando o tempo a ideia de consumo, o desejo por coisas, a comparação pela vida perfeita, pelo marido perfeito, pelos filhos perfeitos daquela blogueira que você segue, pelaquela pele perfeita, pela barriga perfeita da Virgínia. Então, às vezes você acaba perdendo tanto tempo ali, ocioso, que você poderia estar fazendo outras coisas. Não só tarefas de casa, mas você poderia estar fazendo um hobby que você gosta, poderia sentar e pintar a unha, poderia fazer uma depilação, assistir uma série. Aí o tempo que você precisa para você, para tua casa, sentar e estar com tempo de qualidade com as crianças. Um momento que você senta ali com as crianças e fica do ladinho assim, respondendo e mexendo no celular, você não está tendo tempo de qualidade, está só se enganando. Tá? O momento que você está ali com o teu marido e mesmo assim os dois estão... Eu vejo pelos vídeos de algumas pessoas, o marido está cá, os dois estão ali vendo o filme e mexendo no celular. Não está nem prestando atenção no filme e nem no celular, nem na companhia que está do lado. Então, tinha que ser que nem igual antigamente mesmo, sentar,
sem celular. Deixa aqui em outro lugar, bota a carregar, desliga, coloca no modo avião, mas ter tempo de qualidade. O momento que você coloca blocos de tempo e consegue definir por que você vai ser feito, aí sim. Eu digo que não é falta de tempo, é falta de um método que você consiga se organizar. É planejamento. Uma casa saudável, ela funciona com fluxo tranquilo, não naquele mutirão, naquela pressa que te destrói, que te acaba, te esgota e te deixa acabada para o final de semana. Isso é muito importante você entender. O quarto da nossa lista é focar em uma coisa por dia e não tudo ao mesmo tempo. Isso foi muito importante para minha virada de chave. Ó. Anota aí porque essa conversa é séria. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Você já ouviu essa frase? E isso faz muito sentido. A minha prioridade é lavar roupa, a minha prioridade é atender as crianças, a minha prioridade é almoçar. Qual é a tua prioridade? A minha prioridade hoje é meus filhos, minha casa, meu marido, meu casamento. Então, a prioridade hoje é esfregar o rejunte do banheiro? É uma tarefa que você pode fazer quinzenal, mensal. Isso também me ajudou no meu cronograma de limpeza, eu separar todas as tarefas, as que são semestrais, as que são anuais, para que tudo entre num método certinho, num planejamento certo e sem sobrecarga. Vou te dar um exemplo aqui. Segunda eu faço manutenção, dou uma organizada no banheiro. Terça e quinta eu lavo toalhas brancas. Quarta, faço uma manutenção mais leve e uma limpeza específica, uma limpeza do mês, uma limpeza trimestral. Na quarta, sempre pego uma limpeza assim maior do cronograma. Sexta-feira, faço uma manutenção e tiro a roupa de cama. Passo o final de semana com aquela cama bem limpinha. No sábado, de manhã eu lavo os uniformes das crianças e domingo não faço nada. Se possível, até almoço fora. E uma coisa que eu sempre falo aqui é: o maior erro é adiantar a tarefa. Ah, hoje eu tô mais tranquila, vou adiantar a tarefa de amanhã. Gente, isso é o maior erro, porque o interessante, o nosso propósito é esse, ficar tranquila hoje. Você parece que você sempre está trabalhando nessa pressão, mas você busca isso. Aí você quer adiantar o de amanhã, aí amanhã você adianta do outro dia, você adianta. A ideia é não lotar a sua agenda. E não significa que eu estou ignorando o restante das coisas. Não, significa que eu estou separando e priorizando as coisas, que também é importante você entrar na tua agenda. Você coloca na tua agenda, você dá conta da casa, dá conta dos filhos, dá conta do trabalho, dá tempo para todo mundo, mas você se coloca. Então é um tempo para você fazer a tua unha, é um tempo para você fazer em casa, você tomar um banho prêmio, se depilar, fazer uma coisa, mas você tem que estar nessa agenda. Se você não parar e cuidar de você, se você não tiver um tempo olhando para você, quem que vai olhar? Quem que vai cuidar? Então é importante, essa divisão de tarefas traz o que pra gente? Um resultado super positivo, inclusive na mente. Você já vai dormir melhor, você não vai ter esses gatilhos de que o que eu vou fazer amanhã, eu não fiz nada e alguma coisa assim. Isso vai te adiantar assim, horrores, uma noite mais tranquila. A mente descansa quando você sabe o que é importante para hoje. 5 dessa lista tenha plano para semanas difíceis. Olha, essa semana passada eu tive aqui um testemunho, tive que parei todo o meu dia de manhã, que é o dia que eu faço a organização da casa, deixo trabalho para tarde, e passamos o dia na UPA. Levei o Ítalo para UPA. E a gente precisa ter um plano para essa semana difícil. É TPM, são prazos para entregar, algumas coisas que você tem prazo para entregar. É aquele dia que tem filho doente, é reunião no trabalho. Então vai ter uma semana que você precisa ter uma programação para aquela semana difícil, para aquela semana que está tudo embolado no mesmo dia. E se o único padrão que você conhece é 100% excelência, aí você não aguenta. Aí tua cabeça não aguenta, tua família não aguenta. Se naquela semana que está tudo virado, aconteceu todos aqueles imprevistos e você é aquela pessoa que quer tudo excelente, a cobrança vai te pegar, o caos vai te tomar conta. Você não vai conseguir nem administrar nem a casa, nem a família, nem a rotina, nem o trabalho. Então, aquela pessoa que é totalmente exigente e se cobra demais, essa vai sofrer nessa semana que tem os acontecimentos. Por isso, você precisa ter um método de sobrevivência para essa semana. Esqueça toda essa perfeição. É lavar a louça para não acumular, se der tempo, lave a roupa. É preciso que você esteja presente, esteja com a cabeça boa,
para conseguir atender aqueles que estão precisando naquela semana. À noite você pode deixar a roupa batendo, amanhã você estende, lavar a louça para não acumular. Se for preciso, pede marmita ou almoça na casa da mãe, mas que você consiga não se cobrar tanto e estar totalmente presente na tua reunião de trabalho, presente para você se cuidar bem naquela semana de TPM, para atender as crianças que não estão bem, para ter reunião na escola, para todo esse caos, essa semana que vai ser difícil, não se cobrar menos e não deixar acumular, fazer o básico, mas um básico bem feito é a louça, é arrumar a cama. Isso, a cama sempre vai deixar a gente com um humor bem melhor, ver aquela cama arrumada, que à noite você quer chegar e quer ter aquele momento tranquilo. Então, nada de ficar se cobrando. A perfeição só vai te deixar mais ainda atarantada e sobrecarregada. É isso que vai salvar a dignidade na tua casa, ter um meio termo entre o extremo, né? Entre o tudo perdido. Você tem que encaixar aquele meio termo. Não pode ser aquela excelência e também não deixar tudo perdido. Então você tem que se encaixar naquele dia. É um modo, entrar no modo manutenção, clicar ali naquele botão manutenção. Nem para isso, nem para aquilo. Porque se você pender muito para um lado, querer totalmente a excelência, ou para cá, aí vai totalmente te arruinar. Isso vai deixar a tua casa funcional bem redondinha durante essa semana de caos que você vai passar. Quero que você me conte aqui nos comentários qual dessas listas foi mais importante para você, o que você precisava de ouvir. Eu quero que você entenda que não é mais importante a tua casa ser a mais linda da família, a mais linda do bairro, a mais perfeita. É importante que ela seja funcional para todos que moram nela. É sobre ter uma casa com ritmo, com método. Você centralizada bem ali, tudo vai fluir muito melhor. Comece mudando aos poucos. Hoje começa com uma maquinada de roupa perfeita, amanhã com uma pia, amanhã com uma gaveta e assim no final da semana, no final da quinzena, anota aí um plano de 15 dias, você vai ver como que vai ter muitas mudanças na sua casa, vai ter aquela viradinha de chave, mas comece com aos passos. Não adianta você querer começar a corrida fazendo 5, 10 quilômetros, sendo que você começou a aprender a correr agora. Comece 1,5 km, 2 quilômetros. Aí sim, no final da corrida, você vai ter completado tudo com muito mais eficiência e sem estar cansado, sem estar destruída. Eu digo uma coisa, que pequenos passos e constante muda muito do que muita coisa uma vez ou outra. Agora me conta aqui, qual dessas estava roubando a tua energia? É excesso de coisa, falta de tempo, falta de organização, falta de prioridade? É muito importante que você consiga analisar, né? Fazer essa autoanálise e identificar sobre o que a gente conversou, o que pode fazer mudança aí na tua rotina. Espero que você tenha gostado, já não esquece. Eu sou a Gi, a gente tem vídeo aqui 2 vezes na semana, toda segunda e quinta-feira. O meu objetivo, a minha prioridade é trazer uma rotina muito mais prática para você nos nossos vídeos. Hoje eu quis fazer diferente desse nosso... Hoje não foi um Limpa e Conversa, foi um Senta e Conversa. Um beijo e até o próximo.